a mudar o rumo da história atual. Sócrates, Platão, Freud, foram homens que alguns eram gregos, e eles tinham a sua cultura. Só que naquele tempo eles estavam passando por uma dificuldade política, uma dificuldade religiosa, estavam passando por uma dificuldade social. Tudo estava ruim naquele tempo. E aqueles homens, eles tinham sabedoria, mas não sabiam usar a sua sabedoria. E então, devido à crise momentânea que eles estavam sendo vividos, eles começaram a estudar o processo de vida de outras nações. Os gregos começaram a estudar sobre os romanos, começaram a estudar sobre os povos da Ásia Menor, da Ásia Maior, começaram a estudar sobre o continente africano. Eles começaram a estudar sobre novas culturas, porque que havia pessoas que tinham menos do que eles e tinham mais felicidade do que eles. E eles achavam tão interessante isso, que isso era um mundo mistério para eles. Era como se você entrasse dentro de uma sala e tivesse só uma porta. Abrisse a porta, apagavam-se as luzes, você não via nada, e eles falavam assim para você: agora você vai ter que descobrir tudo. E de repente fechavam a porta. E aí você saía tateando tudo, encostando nisso, encostando naquilo, e pega e devagar, com muito medo. E eles foram descobrindo coisas que na atualidade de hoje eles tiveram um grande conhecimento que ajuda a entender o cérebro do ser humano. Eles eram homens formados nas melhores escolas daquele tempo. Homens que tinham bastante conhecimento, tinham bastante doutrina, porque os gregos naquele tempo eram homens estudados e eles eram picuinhas dentro dos estudos. Eles eram taxativos. Quem já viu daquela passagem a qual Daniel fala que 3 vezes ao dia ele orava? Aquilo se chama ser assíduo. Era assíduo aquilo que fazia. E eles eram assíduos com o que faziam, os gregos. Quando de repente, no meio de uma situação toda dessa, eles criaram aquela velha estátua que o homem está parado, assentado com a mão no queixo, olhando para baixo, refletindo dentro da sua mente. O problema dos cristãos de hoje em dia é que nós queremos ver só o poder de Deus. Nós queremos só ver o reteté. Queremos ver tudo. Mas só que o poder de Deus é bom. Aleluia. Mas nós precisamos de conhecer as coisas. Aleluia. O meu povo padece por falta de conhecimento. Amém. Nós queremos tudo já. Geração McDonald's, a gente chega no McDrive, pede comida e sai e vai embora. Só que Deus não é McDrive. Aleluia, Jesus. Deus, ele não trabalha na velocidade, ele tem o seu tempo. Como o pastor disse, a vontade permissível e a vontade aceitável do Senhor. Vai haver um momento da sua vida que você vai ter que aprender a conviver com o estado que você se encontra. Amém. Não é só Deus faz o milagre, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. Deus, olha, eu preciso. Deus, não sei o quê. Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, e Deus, ó. Só. Parecendo um Harry Potter com a varinha de condão. E aonde está aquele homem que vai passar? Quando eu falo de homem, não estou falando de sexo. Estou falando de humanidade. Onde está aquele homem que vai ter que chorar? Onde está aquele ser humano que vai ter que enfrentar o seu dia mal? Onde está eu e você que um dia vai ter que ver a morte entrar dentro da nossa casa? Aonde está aquele ser humano que necessita deitar a cabeça no travesseiro e chorar porque os dias são maus? Aonde está aquele ser humano
que a adversidade vai bater na porta da casa dele, ele vai olhar para dentro da despensa e não tem nem a bendita da bolacha Maria dentro da despensa. Ele precisa ver a necessidade bater na porta, porque Deus não trabalha com filhinho de papai e nem filhinha de papai. Deus trabalha com o ser humano que tem alma, espírito. Aleluia, e conhece isso é verdade, a Pai. grandiosidade do nosso Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Do que me adianta Deus me dar uma Ferrari quando eu não tenho meu coração alegre? Amém. Aqui há tempos atrás se estourou a notícia num país onde um homem tinha mais ou menos, não sei quantos, acho que 15 bilhões de reais em uma conta. Só que existia uma guerra constante dentro do lar, onde a mulher matou o marido e esquartejou ele todinho. O apartamento deles estava avaliado em milhões. Tinha um apartamento que, se for preciso, só o closet dela era do tamanho dessa igreja. Mas e a salvação? E a alegria? Não estava dentro do closet dela. O problema do ser humano, o homem em si, é que ele quer as coisas todas da forma que ele quer. Eu quero assim. Eu preciso disso assim. Mas aonde entra a vontade de Deus? Eu estou falando para pessoas aqui que têm necessidade. Só que você tem que entender o que é necessidade e o que é a sua vontade. Eu necessito comer, tomar banho, me vestir. Eu tenho vontade de ter um bom carro, uma boa casa e uma boa conta. Existe diferença nessas duas coisas. A necessidade é o bem básico do ser humano. Nós precisamos do mínimo de saúde. Qual é o mínimo de saúde? Um centro de saúde dentro da nossa cidade. Qual é o bem mínimo para alimentação? O pão e a água. Ah, mas Thiago, só isso não chega, tá bem, eu vou te dar batata, cebola e cenoura, você vai fazer uma sopa. Amém. Vai jogar um pouco de azeite e você vai conseguir se alimentar com isso. Não vai te durar para muitos dias, mas é pelo menos o básico para você sobreviver. Tiago, eu vou viver debaixo do básico? Não. Você precisa entender que um dia você precisa viver o básico para poder ver a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo, quando ele continua falando sobre essas coisas, ele fala sobre contentar. O verbo contente. Ele está falando que ele aprendeu, ele passou por uma escola da vida e ele se submeteu a aprender com tudo que ele estava vivendo, mas aqui eu vou colocar uma vírgula, porque precisa de um tempo. Por que precisa de um tempo? De um dia para o outro. Ele passou a contentar com o modo que ele estava. Ele aprendeu. E depois que ele aprendeu, ele viu que chorar não ajudava em nada. Reclamar, tampouco. Praguejar, esquece. Blasfemar, nem entra na história. Ele passou a compreender que a melhor forma que ele vai encontrar para ser feliz é contentar-se com o modo que ele está agora. Amém. Contentar-se não quer dizer-se consolar. Ele não está completamente convicto que ele vai ficar assim. Não. Para você entender esse texto, ele não estava dizendo que ele estava, não, eu aceito isso aqui e vou ficar por aqui e eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar aqui. Como é que é, pastor? Conformado. Exatamente. Ele não se conformou com a situação. O conformar com a situação, como o pastor bem disse, é você cruzar os braços. Descruza os braços. É você ficar parado.
Aí quando a adversidade vem, falta trabalho. Como é que você vai arrumar trabalho? Sentado, vendo televisão, com comando na mão, 45 canais na Mel, internet. Eu não tenho trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou para frente do meu computador, eu gosto muito de ficar na frente do computador, vou ficar lá, só vendo o povo se matar no Facebook, vendo o povo arrancar a cabeça do outro lá no Oriente Médio, mas eu preciso de trabalho, mas eu vou me conformar com isso aqui. O país está numa situação complicada, eu vou fazer o quê? Só para vocês terem uma ideia, quando eu saí daqui e fui para lá, eu tinha um trabalho que era efetivo. Toda a gente falava para mim, o norte é ruim de trabalho, o norte não presta, o norte não sei o quê, o norte não tem porta de trabalho. Está aqui minha esposa que sabe disso. Quando eu cheguei lá, antes de morar de vez, fui só a ver a terra dos Espiar a gigantes. terra. Cheguei lá, já tinha trabalho para mim. Glória a Deus. Eu não aceitei, porque eu tinha que voltar para trás para poder fazer as coisas todas aqui e depois voltar para cima. Deixa eu correr porque o tempo já está indo embora. E aí, quando eu chego mais uma vez lá para ficar de vez, eu fiquei 6 meses parado. Não conhecia ninguém. Não conhecia as ruas. Chovia, fazia frio. Eu estava igual o pinto molhado na chuva. Com medo, frio e assolado. Só que eu estava dentro de casa. Chegou um dia que começou a entrar uns pensamentos meio negativos na minha cabeça. Será que vai dar certo? Será que eu fiz a melhor decisão? Só porque as decisões elas são difíceis. Se decisão fosse fácil, não chamava decisão, chamava-se alegria. A pessoa que toma uma decisão não sabe o que vai acontecer no outro dia. O que acontece? Eu cheguei lá, tomei a decisão, fui para cima, de repente, começou a vir uns pensamentos negativos, e eu pego e faço o seguinte, compro um caderninho, tipo essa que a minha esposa mostrou, e nesse caderninho, o que eu fazia? Eu apontava as coisas que eram para ser feitas em casa, não sei se ela se recorda disso. Eu apontava, amanhã eu preciso pagar uma conta de luz lá na EDP. Eu ia no computador e pesquisava onde que se paga a conta de luz aqui na cidade de Fato. E aí, amanhã eu preciso comprar gás, eu apontava no caderninho. Que é para todo dia eu ter o que fazer, que é para minha mente não ficar parada pensando só na condição que eu estava. A minha mulher chegava no trabalho cansada, eu falava algumas coisas para ela, conversava com ela, e depois ela deitava e dormia. No outro dia eu acordava e não tinha nada para fazer. O que eu fazia? Levantava e dar uma volta de carro na cidade à toa. Queimar combustível, só para não ficar enfiado dentro de casa. Só para me não conformar com a situação que eu estava. Não tinha trabalho, mas já tinha me prometido trabalho há 6 meses antes. Passa mais 2 meses no trabalho. Segunda-feira à noite, o irmão abençoado chegou lá, Tiago, é para você começar a trabalhar amanhã. Amanhã? Agora, vamos embora. Fui trabalhar. Entro dentro da fábrica, uma pessoa vira para mim e fala o seguinte, aqui você não consegue crescer, o patrão não dá aumento de salário, e você vai ter que trabalhar muito para você ganhar o presunto, vai ter que dar o porco inteiro. Eu não me conformei com aquilo. 1 ano depois, me subiram de posto, aumentaram o meu salário e eu estou crescendo a cada dia mais lá dentro. Glória a Deus. Contentar-se não quer dizer que você vai se conformar com o estado que você está. Não quer dizer que você vai ficar aqui sorrindo. A tribulação bate. Vou ficar para mim mesmo. Não é isso. Contentar-se é a tribulação vem e você vai enfrentar ela alegre. Como? A alegria do Senhor é a nossa vida. Aleluias. Amém, Jesus. Não, mas Tiago, o barco está virando e não sei o quê. Oh, calma. Quem morreu para você tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluias. Quem entrou na batalha contigo já matou muitos. Não porque ele gosta de carnificina, é porque quem bate de frente com ele tem que se prostrar. Quem está batalhando junto com você é o general de guerra, Jesus Cristo Nazareno. Aleluias. A diferença é como você vai bater de frente com a sua adversidade. Uns choram para poder conquistar aquilo que tem Ana. Outros se alegram no Senhor, Davi. Só que você não pode ficar todo o tempo moribundo, resmungando.
Aqui há tempos atrás eu preguei na minha igreja lá em cima sobre resmungar de um cachorro. Não sei se o pastor se lembra de um desenho animado que tinha, chamava Corrida Maluca. E havia um monte de carro correndo para chegar no objetivo final. E havia um chamado Dick Vigarista, que ele sempre fazia as ruindades com as pessoas lá. E ele tinha um cachorrinho, o fiel cachorro dele, o Mutley, que todas as vezes que ele falava Mutley, e eu chamava o Mutley para fazer alguma coisa, esse cachorro saía resmungando. Lembra, pastor? Não é do meu tempo, não. Isso aí. Lembro sim. Viu que ele lembra? Esse cachorro resmungava de tudo. Tudo. E todas as vezes que ele começava a resmungar, ele tropeçava e caía. Todas as vezes. Isso é o que acontece conosco. Cada vez que nós pararmos para resmungar, reclamar, vamos cair de novo. E Paulo, ele continua, e eu já vou encerrar por aqui. Só que o mais interessante, que a palavra de contentar, da palavra de contentar, que na tradução verdadeira, contente significa autarques, no grego. Que traduzindo para os dias de hoje significa autarca. Aqui, no continente não, mas digamos que no país de Portugal, existe uma ilha que ela é autarca. Ela depende de si mesma. Não é isso? Sim. Como é que chama aquela ilha da Madeira? Ela é Autônoma. Ela é autônoma. Ela não depende do continente. O continente pode estar caindo para cima e para baixo e ela está lá vivendo sozinha. Sabe como é que eu me espelho naquela ilha? Nos Açores e por aí afora? Aqui, o mundo está caindo do outro lado e ela está lá sobrevivendo do mesmo jeito. Teve uma enchente lá, deu na televisão aqui há pouco tempo, eu nem ligo a televisão em casa. Tem uma enchente lá, acho que já fez até 5 anos. 5 anos. Destruiu a metade da cidade. Aqui ela estava passando a televisão lá em casa. Destruiu a metade do local lá. Muita gente morreu. E não sei o que, mas as flores voltaram a nascer de novo. O continente aqui, só todo mundo está falando que o fulano roubou, está preso. O ciclano fez isso, vocês estão vivendo lá. Autonomia não quer dizer que você não vai depender de Deus, mas você tem que depender de você na sua força interior. Não estou falando que você tem que deixar de acreditar em Deus. Não estou pregando heresia aqui. Eu estou falando que você tem força. Você tem algo dentro de você. Sabe por que Satanás luta contra a sua mente? Porque aqui é o centro do corpo inteiro. Satanás não vai lutar contra a sua perna porque você vai andar mancueba. Não. Você pode andar até torto, mas você vai andar. Satanás não luta para você andar com uma muneta, que você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Que eu conheço pessoas que são maneta e continuam fazendo as coisas. Nas finanças de fato, tem um homem que ele tem um problema na perna e ele anda todo torto assim. É uma mas trabalha, está lá. Porque se você parar uma perna, tem a outra. Parar um braço, tem o outro. Parar o pulmão, tem o outro. Parar o coração, tem o outro. Não, tem outro não, tem só o coração. Só que se parar a mente, acabou. Estado vegetativo. E o que acontece? Nessa situação toda, fique isento do que se passa ao seu redor. Da alegria? Não. Da tribulação. A tribulação ela é que nem massa consistente. Quem sabe o que é massa consistente? Massa consistente ela é uma coisa interessante. Você encosta nela, ela suja a sua mão. Você está contaminado pela massa. Aí você vai, esqueceu de lavar a mão, e passa a mão na porta. Contaminou a porta. Saiu da porta, entrou aqui para dentro e vai cumprimentar um irmão, vai cumprimentar a irmã e pega na mão da irmã, e você se esqueceu que pegou na massa consistente, contaminou ela. Aí depois que você contaminou ela com a massa consistente, você continua e sai lá, dá um abraço no irmão, contamina o irmão também. Depois que você faz isso tudo, contaminou um, contaminou a porta, contaminou outro, aí você sai lá fora, encontra um amigo, amigo, não sei o que, e vai, encosta nele e contamina também. Só que você se esqueceu, porque a massa consistente, ela entra nos poros da pele, da derme, da epiderme, e desaparece, e você não dá fé.
Isso se chama tristeza. Tira a massa consistente e coloca a tristeza. Contamina um, contamina outro, contamina outro, contamina outro. E vai só contaminando. E vira uma epidemia. Que isso? E o que acontece com isso? Os cristãos dentro da igreja vão se contaminando. Senta no banco para poder dar um glória. Irmão, dá um glória, faz alguma coisa para Deus. Ele está contaminado pela tristeza. Por quê? Porque ele está ansioso. Não andeis ansiosos com as suas coisas. Ele está tão preocupado com o dia, ele começa a ficar triste, ele começa a ficar amargurado, ele começa a ficar completamente fechado, porque ele está contaminado pela tristeza. E Paulo disse para não andar ansioso. E eu vou encerrar no versículo 11, nem precisa abrir. Nem fecha sua Bíblia, porque é para você não colar. Irmã Aline, fecha a Bíblia que eu estou vendo aqui. No versículo 11 ele fala: tudo posso. Tudo posso. Só que esse tudo posso aqui não é isso que você está pensando. Ah, eu posso tudo. Eu vou comprar tudo. Eu vou chegar lá em casa e vou fazer uma comidaiada para toda a gente. Espera aí, irmão. Só se tiver muita fé para isso. Não estou falando dessa situação. Eu não estou falando você chegar em frente ao estande da Mercedes e comprar o carro mais caro pela fé. Uma vez o pastor falou que nós temos fé. Ele falou o seguinte: que nós temos fé, mas fé não paga a conta. Precisamos, é uma coisa mais ou menos assim, que eu usava muito falar isso. Um saco de fé não vai no continente e não paga lá a conta. Você pode ter fé para chegar lá e alguém te abençoar. Mas a sua fé não quer dizer que vai pagar a conta, que precisa de money, good, have. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é você começar a enquadrinhar logo o começo, tudo posso. Não, é o final, naquele que me fortalece. Aleluias. É o final do versículo. Como é que eu cheguei? Eu cheguei com tudo posso, por quê? Porque aquele me fortalece. Amém. Não, mas olha, peraí, mas você, não tem você. Tudo eu posso tudo. Mas é naquele que me fortalece. O culto vai ser para quem? Para o tudo? Não, o culto vai ser para aquele que me fortalece. Aleluias. Eu estou passando adversidade na minha vida, mas eu tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Eu estou com adversidade, a conta bateu na porta, falta 3 dias. Você vai pensar, vai analisar, depois que você fazer isso tudo, espera que aquele tudo pode, não é para você, é só aquele que te fortalece. Aleluias. Para você ler a Bíblia, você precisa ter um entendimento. Paulo fala muito sobre o raciocínio humano. Ele fala muito sobre a psique do ser humano, sobre o entendimento, sobre aquilo que nós precisamos prestar um culto racional a quem? A eu? A você? A Deus? Entendimento, ele está no reino dos céus, está na terra. Tudo quanto é tipo de coisa que for reino, precisa de entendimento. Por que Satanás caiu? Porque ele perdeu o entendimento das coisas. Não perca o seu entendimento. Amém? Amém. Que nessa manhã maravilhosa deste domingo, você saia daqui entendendo que poder é bom, mas você precisa de conhecimento. Aleluias. O pastor, para se formar, precisa passar por conhecimento. O aluno, para se formar, precisa de conhecimento. O guarda nacional republicano, para poder se formar, precisa de conhecimento. Para tirar a carta de condução, precisa de conhecimento. Para saber o que é Jesus Cristo, precisa de conhecimento. Por quê? Porque você não pode ser analfabeto dentro da Bíblia. Analfa de pai e beta de mãe. Você é crente também, eu sei. O tempo acabou, irmãos. Eu encerro aqui. Que você entenda o processo que você está passando. Alegre-se a todo momento. Porque na cova não dá para fazer obra mais nenhuma. Não estou mandando você conformar. Contentar-se. A adversidade vai vir, mas encara ela sorrindo. Chega aí, lasca um sorriso na cara do inimigo
Nada mata mais uma pessoa ruim do que a alegria. Você pode chegar e dar um tiro na cara dela, você vai exterminar ela. Mas quando aquela pessoa que te fez mal, aquela situação que te fez mal, chegar naquele momento e você, tchan, sorriso Colgate, lindo, não tem dente, coloca só a gengiva para fora. Se não tem gengiva, compra a dentadura, enfia na sua boca, mas sorri. Porque chorar, pode chorar, porque os que choram serão consolados. Bem-aventuranças, mas sorria. A vida é bela, porque belo é o Criador da vida. Aleluia. Deus abençoe vocês. Oremos, oremos. Irmãos, fica de pé que nós vamos dar uma orada para vocês.